Tarde, então, a todas e a todos. Good afternoon. Buenas tardes. Eu tenho a alegria de mediar essa mesa, que é a 7ª sessão do 10º Simpósio Lendo, Vendo e Ouvindo o Passado. E essa mesa, ela tem um caráter especial, porque é uma mesa de um grupo de pessoas que pertence a uma nova associação que foi criada na América, na América do Norte, mas envolvendo pessoas da América Latina, né? São 3 jovens professoras, Érica, Júlia e Adriana, todas lecionando nos Estados Unidos, e criaram essa associação. Eu vou colocar aqui no chat o endereço da associação. Então, vocês podem visitar, né? Está em 3 idiomas. É uma associação que pretende estudar a recepção dos clássicos, né? No mundo hispano-ibérico, né? E, então, português, né? E essa mesa, no ano passado, né, conversando com a professora Érica Valdiviesco, que atualmente está em Yale, para divulgar, né, as atividades dessa nova sociedade, então eu sugeri, né, que fosse feita uma mesa nesse simpósio, né, que é um simpósio que vem ocorrendo há 18 anos, né, e se dedica aos estudos de recepção da cultura greco-romana, né, no mundo em geral, mas em particular no Brasil também e nas Américas, né, também. Então, é uma mesa que tem 3 membros, né, da associação. Eu vou apresentá-los, né, vou apresentar um de cada vez, porque apresentando eu passo a palavra, e depois, antes, né, de cada palestra, eu faço a apresentação dos outros. Mas eu agradeço muito a presença, então, dos 3 e também, né, as coordenadoras, né, que agora já ampliou, né, há também uma outra professora do Brasil, Maria, uma professora do Chile, Brenda, mas no ano passado, né, quando ainda existia um grupo menor, né, foi quando conversamos sobre essa possibilidade de uma mesa das Hespérides, né, nesse momento também que é apropriado, falando em Hespérides, né, nesse fim de tarde. Então, eu agradeço muito a elas por terem organizado essa mesa, que conta com a presença de uma brasileira que hoje vive nos Estados Unidos, né? Ela é professora aqui todos conhecem, a Leni, de várias, da SBEC, da Sociedade Brasileira de Retórica, a Leni Ribeiro Leite, né? Que é professora no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, e hoje ela é professora associada na Universidade de Kentucky, né? Ela se graduou em letras, o mestrado, o doutorado, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez um pós-doutorado na Universidade de Kentucky, onde hoje trabalha, né? O que honra também muito a nós, brasileiros, né, ter Leni representando também os estudos clássicos na formação brasileira na Universidade de Kentucky. Ela é professora de língua e literatura latina, né? E ainda está ligada ao Brasil, credenciada no programa de pós-graduação, né? Em programas de pós-graduação. Então, eu passo a Leni a palavra para ela fazer a apresentação dela, nós faremos as 6 apresentações e depois a sessão de perguntas, né? Então, bem-vindo, Leni, muito obrigada, e passo a você a palavra. Eu que agradeço, Maria Cecília, e a todos os presentes. Eu vou, então, compartilhar a minha tela. A apresentação é breve, e o visual, na verdade, é mais para vocês poderem ter os trechos de poesia que eu vou comentar, que facilita sob os olhos. Tá dando para ver, né, a apresentação? Beleza, obrigada. Essa é uma mesa multilingüe, né? Eu vou fazer a minha apresentação em português, mas como a Maria Cecília falou, eu queria começar justamente a minha fala agradecendo a oportunidade dada pelos organizadores do evento, para que a gente possa mostrar um pouquinho do trabalho da Hespérides, e também agradecendo a Hespérides, né, nas 3 fundadoras, pela criação desse espaço em que pesquisadores oriundos de e pertencentes a
diversas áreas do conhecimento e diversos pontos do mundo podem se reunir para trocar ideias sobre um assunto que pode parecer muito pontual, mas na verdade é muito vasto, né? Que é esse elemento clássico na Ibéria, entendendo a Ibéria de maneira muito ampla, ou seja, a Península Ibérica e todos os lugares colonizados por ela. Então, na verdade, vai do Pacífico à América Latina, à África. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso hoje e estar aqui entre distintos colegas nessa mesa, Felipe e Raquel. Bom, eu conheci esse grupo, as Férides, através também da Érica, que eu conheci há alguns anos atrás, quando eu estive fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos. Então, quando da formação do evento, do grupo, ela me convidou. E foi perfeito para mim, uma pessoa que é oriunda dos estudos clássicos, mas que há algum tempo tem feito essa opção por construir também um caminho que combina o mundo antigo com a primeira modernidade. Então, nos últimos 6 ou 7 anos, eu tenho me dedicado a esse diálogo, digamos assim, entre o mundo antigo e a primeira modernidade. Eu cheguei nesse interesse vinda muito de uma formação muito de letras clássicas, propriamente, né? Quando, por fins pedagógicos, eu comecei a procurar textos produzidos em latim sobre o Brasil ou no Brasil entre os séculos XVI e XVIII. E eu encontrei uma quantidade muito vasta de textos, não só de textos pragmáticos, digamos assim, documentos sobre trocas comerciais, documentos governamentais, que, de alguma forma, suportam a ideia do latim como uma língua da elite governante, uma língua quase pro forma, mas a gente encontra também teatro, poesia, cartas pessoais e outros escritos que parecem revelar uma relação mais próxima e mais pessoal entre as pessoas que viviam nas terras que hoje a gente chama Brasil, com essa língua que estava morta há séculos, né? Morta porque sem comunidade de falantes nativos, mas produzida e produtiva, ensinada, aprendida, utilizada. A gente sabe que isso é o latim, é esse artefato curioso, né, que não morreu e se tornou irrelevante com a passagem do tempo, como acontece com os idiomas bem comportados, mas que se cristalizou e se tornou outra coisa, né? Se tornou base da educação, se tornou símbolo de status, índice de pertencimento, comunicação entre pessoas e partes do mundo incomunicáveis. Não pertencia, de fato, a nenhum povo e, portanto, pertencia a todos, mas foi usado como forma de exclusão e de integração. O latim, então, com essas características, uma língua clássica, diferente das línguas vernáculas vivas, não deixou, porém, de ser usada. Ela foi usada no Brasil, talvez mais do que se pense. Um exemplo breve é o trabalho do Archivum Poetarum Latinorum Brasiliensium, né, do pessoal do Unesp de Assis, que coletou mais de 2.000 obras poéticas apenas, em latim, produzidas aqui. Claro que, quando o latim passa a fazer parte do panorama linguístico da América com a chegada dos europeus, não era o único, né? Não era o único idioma. Veio também o português e um grande número de outros vernáculos. Era uma realidade multilingüe e translingüe a realidade das colônias americanas. Quando eu, porém, entrei em contato com essa realidade, isso me surpreendeu, ainda que não devesse, porque 1 minuto de pensamento mostra que é óbvio que nas colônias havia um sem número de línguas sendo usadas. Só no espaço que hoje é o Brasil, basta pensar na presença francesa e holandesa, nas trocas constantes com a Espanha, mesmo sob o governo da Espanha durante um tempo, além das muitas línguas nativas e línguas de contato. Mas a mais tradicional história da literatura brasileira discute obras em português, seja antes ou depois da independência, num processo de apagamentos ou de esquecimentos sobre o qual outros colegas muito mais capazes já escreveram também e que esbarram em questões de nacionalismo e identidade. No que me importa dizer aqui, o encontro com esse continente de obras não lidas ou não comentadas me fez dar início a um projeto, ainda em andamento, do qual o tema dessa fala é uma pequena parte, acerca da posição ou do papel do latim nesse panorama multilingüe da América Portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. E eu espero que a minha breve fala hoje deixe claro que o meu objetivo com esse projeto não é encontrar as gemas esquecidas ou propor algum tipo de justiça para os esquecidos do cânone. Não é isso. O que eu quero é acrescentar o que eu considero peças faltantes no mosaico de vozes
de forma que a gente possa ter uma imagem mais completa, uma imagem que traga diversas perspectivas dessas trocas multilaterais entre velho e novo mundo, como parte de um processo que não é novo, vem ocorrendo desde fins do século passado, de abandono de visões monolíticas ou hegemônicas. Até porque o autor de que a gente vai tratar hoje, ele não pode ser considerado um autor esquecido ou apagado. Ele nasceu na Bahia em 1636, faleceu também na Bahia em 1711. Manuel Botelho de Oliveira é sempre mencionado nos dicionários e obras de referência. A obra mais famosa, Música do Parnaso, foi editada 2 vezes no século XX e 3 vezes já no século XXI. Não é um autor propriamente esquecido. 2 dessas 5 edições, porém, são o que eu chamaria de uma eloquente mutirão, porque tanto a edição de 1929 como a mais recente, de 2018, que é em formato eletrônico, apresentam só poemas em português. Mas como vocês podem ver aí na folha de rosto, na edição Princeps da obra, a obra contém poemas em português, espanhol, italiano e latim. Como Chauvin afirma, as apreciações da obra de Oliveira foram quase sempre, eu cito aqui o Chauvin, quase sempre pautadas pela brevidade dos exames e pela postura, ora relativamente favorável, ora francamente negativa, em que são traçados perfis pejorativos do poeta e da sua produção, de caráter supostamente artificial e pernóstico. Abordagens mais recentes, porém, como, por exemplo, as várias de Rodrigues Moura, Marcelo Moreira, Igor Brunello, Coelho, entre outros, vem olhando para a produção poética de Oliveira a partir de parâmetros mais próximos daqueles usados no século XVII. Ou seja, um poeta que respondia às correntes retóricas, poéticas, teológicas, políticas do seu tempo. E uma segunda mudança digna de nota na crítica sobre Oliveira é que, ainda que a maioria dos pesquisadores se concentre sobre a poesia em português, alguns vêm se dedicando à produção multilíngue. Então, Brunello tem escrito sobre os poemas em italiano. O Rodrigues Moura, há anos, vem discutindo a produção poética em espanhol. E ele afirma, o Rodrigues Moura, que o Oliveira viveu em um período de frutífera relação entre as literaturas italiana, por um lado, espanhola e portuguesa por outro, com um sólido substrato da tradição latina. Essas são as palavras dele. E é aqui que eu vou discordar dele, nesse elemento. Eu retiro essa tradição latina de Sob as Areias do Tempo, a palavra substrato dá essa ideia, e coloco ao lado das outras 3. Ainda que os elementos portugueses e castelhanos sejam mais numerosos na produção dele que nós temos, o latim não pode ser tomado só como uma tradição, como algo do passado, que deixou marcas, ou que existe só como um eco, ou que você tem só vestígios. Com Hansen, eu sustento que, no chamado longo século XVII, as relações estabelecidas entre as produções cronologicamente diversas em circulação são entendidas em uma sincronicidade, ou seja, na ausência da nossa concepção contemporânea de progresso do tempo como uma série de rupturas, as muitas camadas dos padrões de representação são tratadas como correntes, como permanentes, como atuais. Essas camadas se combinam na criação de uma forma sincrônica de produção. E isso é expresso pelo próprio Oliveira, no seu material pré-textual, que já foi analisado meticulosamente pelo Marcelo Moreira em 2016. Eu vou só partir de um trecho para poder chegar, de fato, nas partes final da nossa exposição, porque vocês já estão se perguntando cadê o tema deste evento na minha fala. Então, eu vou mostrar para vocês um trecho da dedicatória do Manuel Botelho de Oliveira. Né? Então, esse aqui é um trecho da dedicatória. Ele começa dizendo, então, nesse trecho: célebre fez em Fóssil ao Monte Parnaso o tecido das musas domicílio. Mas se nisto teve a fortuna de ser talvez o primeiro, não faltou que ele tirasse a de ser único. Essa queixa pode formar da famosa Grécia, para cujas interiores províncias se passaram as musas, com tanto empenho, como foi o que tiveram, em fazer aquele portento da sua arte, o insigne Homero, cujo poema eternizou no mundo as memórias da sua pena e do seu nome. Transformou-se Itália em uma nova Grécia, e assim, ou se passaram outra vez de Grécia, ou de novo renasceram as musas em Itália.
fazendo-se tão connaturais a seus engenhos, como entre outros o foram no do famoso Virgílio e elegante Ovídio, os quais, vulgarizada depois, ou corrupta a língua latina, na mesma Itália se reproduziram no grande Tasso e delicioso Marino, poetas que, entre muitos, floresceram com singulares créditos e não menos estimações. Ultimamente, se transferiram para a Espanha, onde foi e é tão fecunda a cópia dos poetas, que entre as demais nações do mundo parece que aos espanhóis adotaram as musas por seus filhos, entre os quais mereceu o culto Gôngora extravagante estimação e o vastíssimo Lope aplauso universal. As musas de Oliveira, portanto, se movem, né? Elas se movem cronologicamente, sem dúvida, mas também categorialmente. A gente tem dois tipos de estro poético aqui, amadrinhado pelas musas. De um lado, o famoso Virgílio, o grande Tasso, o culto Gôngora. De outro, a poesia do elegante Ovídio, delicioso Marino, vastíssimo Lope. Brunello já discutiu que os adjetivos usados para qualificar os poetas aqui estão firmemente ancorados na moldura teórica da poética do seu tempo. Mas eu gostaria de acrescentar que essa dupla vertente da poesia não surge no período moderno, mas é discutido desde a antiguidade. Considerando que estamos aqui exclusivamente dentro dos limites da poesia de dicção alta, a gente não está discutindo aqui, né, a poesia baixa, a bipartição se assemelha àquela discutida por João Ângelo Oliva Neto, em que a um epos forte se contrapõe um epos suave, e esses termos são retirados da sátira 1:10 de Horácio. Ou mesmo, se preferirmos os termos ovidianos, um epos nobile contrapõe-se à elegia, e esses termos estão em Ovídio, Remédio e Amores. Bom, a audiência aqui reunida neste evento certamente poderia contribuir com muitos outros exemplos, porque essa proposição de dualidade não é incomum na antiguidade. Assim, já no material prefatório, Oliveira se insere em uma longa linhagem, ainda muito viva em seus dias, de discussões teóricas sobre poética e promete que ele vai ter a habilidade de compor poemas de ambos os tipos. No poema propriamente dito, quer dizer, nos textos propriamente ditos, o livro é dividido em 4 chamados coros, né? Porque é como se as musas fossem em coro de um lugar para o outro. O 4º coro é o das rimas latinas. Conforme ele prometeu antes, aqui nesse 4º coro, ele confirma essa promessa, porque ele apresenta um poema claramente virgiliano, descrito pelo próprio autor como escrito em versos heróicos, e o poema é uma ênfrase de um leão. Era difícil ele encontrar uma figura retórica mais épica e um animal mais épico para escrever. Depois desse poema, a gente tem uma série de poemas que eu vou chamar de ovidianos. São eles, vocês têm aí no slide, Adonis morto em braços de Vênus, Daphne convertida em árvore, Argos em guarda de Io, Acteon vendo Diana e Leandro morto nas águas. Depois desses poemas, a gente tem ainda 2 que eu também acho que são bastante ovidianos, ao menos claramente elegíacos, porque são 2 poemas sobre a morte da senhora rainha Dona Maria Sofia Isabel, e um colloquium elegiacum com o nome Pro Obito Domini Antoni Teles de Silva. Nesse último, você tem um diálogo entre os rios Tejo e Monda, lamentando a morte do ex-governador geral. Essa seção que eu estou chamando de ovidiana dos poemas de Oliveira, breve, para mim está tentando mostrar a versatilidade do poeta, pois identificam-se ecos das obras mais populares do romano. Os 4 primeiros poemas retomam claramente episódios descritos nas Metamorfoses de Ovídio, que era a obra mais editada do poeta na época, né? Então, Adonis, que está em Metamorfoses 10, Daphne e Io em Metamorfoses 1 e Acteon em Metamorfoses 3. A segunda obra ovidiana mais popular na primeira modernidade, segundo levantamentos de Ian Moss, foram as Heróides, que estão representadas aqui pelo poema de Leandro. E, em um distante 3º lugar, a gente poderia apontar, talvez, os poemas do exílio como inspiração para os poemas sobre a morte. Todos esses poemas, mesmo os que retomam as metamorfoses, são escritos em dísticos elegíacos, se opondo, portanto, ao exame do que foi deixado só para o poema virgiliano. O vocabulário usado por Oliveira nesses poemas é extremamente ovidiano, como era de se esperar.
Mas ele faz isso de duas maneiras. Horas, ele segue bem de perto o próprio episódio ovidiano glosado, como a gente pode ver, por exemplo, comparando esses versos, né? Então, aqui a gente tem, por um lado, no lado esquerdo vocês têm trechos dos poemas do Oliveira, e do lado direito trechos de poemas de Ovídio, Metamorfoses a maioria. Então, o poema de Dafne, que é o segundo, né, aparece aí... Não, ele não é o segundo, ele é o terceiro. Ah, não, é o segundo, o terceiro é outro. É o segundo poema. Então, vocês podem ver que eu deixei sublinhado para deixar mais claro, ele usa um vocabulário extremamente próximo. In sequitur, illa timore, aparece no Oliveira e aparece no Ovídio, e, obviamente, amore, amores. Né? Lembrando que esses versos de Ovídio são do episódio de Dafne, propriamente. Né? Um outro exemplo, mais para frente no mesmo poema, Poibo e Aimulus. Então, Aimula e Poibe, né? Também muito próximos entre si, no mesmo verso, aparecendo ali. Então, ele tá muito próximo em termos de vocabulário mesmo, né? De Ovídio. Mas ele não faz só isso. Tem momentos em que ele não segue Ovídio, digamos assim, nesse tipo de intertextualidade, né, que é da palavra ou da forma. Mas ele aproveita outros, o que eu estou chamando aqui de um vocabulário ovidiano de maneira mais ampla. Então, por exemplo, no poema sobre Adonis, que vocês têm aí completo, esse é o poema inteiro de Adonis, ele usa o epíteto kyterea, né, que não aparece no episódio de Adonis, mas é usado 6 vezes por Ovídio exatamente nessa forma, nas Metamorfoses. 2 dessas aparições de Kyterea são no mesmo livro em que o mito de Adonis é narrado, além de aparecer 3 vezes nas Heróides também. Além disso, a gente tem nas Metamorfoses esse jogo com a palavra corpore, corpus. A gente sabe como corpus é uma palavra importante nas Metamorfoses, né? Está logo no proêmio, mas essa justa posição de corpore, corpus, que vocês veem aqui no verso 3, aparece com frequência nas Metamorfoses. Então, eu peguei aqui 4 instâncias, inclusive uma em que aparece exatamente na mesma posição, né? Exatamente o mesmo sintagma. Corpore, não é um sintagma, mas na mesma colocação. Corpore, corpus, nas Metamorfoses, e isso também acontece uma vez nos Fastos. Então, eu trouxe assim só para mostrar o que eu estou chamando, por que eu estou chamando esse setor, né, esses poemas do Oliveira de poemas muito ovidianos. Né? Ele usa colocações idênticas, exemplos idênticos. E esses aqui são apenas breves exemplos. Há muitos outros que podem ser colhidos na obra, de como Manuel Botelho de Oliveira, um homem nascido na Bahia, capitão-mor e fidalgo da casa de sua majestade, como ele mesmo se apresenta, se apropriou não apenas da língua latina, mas da sua literatura e do estilo de um autor considerado modelar e excelente. O fato de que esse homem, educado no Colégio Jesuítico da Bahia, aluno de Coimbra aos 21 anos, que retornou à região natal e lá viveu o resto de seus dias, tenha optado por escrever versos em latim, com as Metamorfoses de Ovídio como modelo, me parece significativo de uma expressão que acontece no período e é muito diversa da que, em geral, se busca quando se olha para a literatura brasileira, quando se olha para os filhos do Brasil. Né? Essa expressão é do florilégio da literatura brasileira. De fato, Oliveira não buscava o espírito brasileiro. Ele não estava imbuído de proto-nacionalismo, né? Que é o que parece demandar dele os compiladores da literatura brasileira. Ele está dentro da lógica da produção poética da época. Ele deseja demonstrar que seu ingenium, como emulador dos melhores autores, era tão bom quanto outros. A opção por Ovídio, que toma a maior parte do coro latino, me parece muito adequada a esse poeta que, na dedicatória, propõe a metamorfose das musas, do Helicon às selvas brasileiras. Eu vou apresentar, então, aquela viagem que a gente viu, Grécia, Roma, Itália, Itália, Espanha, as musas continuam seguindo, né? As musas continuam viajando. Porém, em Portugal, ilustre parte das Espanhas, se naturalizaram as musas, de sorte que parecem identificadas com seus patrícios. Assim o testemunham os celebrados poemas daquele lusitano Apolo, o insigne Camões, de Jorge Montemaior, de Gabriel Pereira de Castro e outros que nobilitaram a língua portuguesa com a elegante consonância de seus métodos. Nesta América, inculta habitação antigamente de bárbaros índios,
mal se podia esperar que as musas se fizessem brasileiros. Contudo, quiseram também passar-se a este empório, aonde, como a doçura do açúcar é tão simpática com a suavidade do seu canto, acharam muitos engenhos que, imitando aos poetas de Itália e Espanha, se aplicassem a tão discreto entretenimento para que se não queixasse esta última parte do mundo, que assim como Apolo lhe comunica os raios para os dias, lhe negasse as luzes para os entendimentos. E assim, Oliveira completa essa translatio studi, né, com as musas passando para Portugal, e de Portugal ao Brasil, onde encontram muitos e doces engenhos, que eu quero muito acreditar que tem dupla significação aqui, que senão ele perdeu a oportunidade. Eu acho que é uma passagem determinante para essa interpretação de metamorfose, dado que o autor não quer apresentar a América para a Europa, ou incluir a América na Europa. Não é nada disso que ele quer. Ele quer estar tornando a América a nova Europa, sustentando a América como novo centro irradiador do saber, transformando-se as musas, como elas já haviam feito antes, naturalizando-se em Portugal. Essa possibilidade da modificação das musas in nova corpora, se a gente quer seguir o texto ovidiano, e do extra poético, se complementa em uma, talvez também ovidiana, indicação de uma metamorfose cultural e política em processo, em que se aventa um Apolo que nasce no oeste. Lembrando que esse Sol Orient Inoquido, ou Sol que se levanta no oeste, era o lema da Academia dos Esquecidos, fundada na década seguinte à morte de Oliveira. Eu entendo que a crítica mais comum à obra de Oliveira, a de que ela é portuguesa demais ou pouco brasileira, ao procurar índices que pertencem a uma estética posterior ao texto, deixa de observar índices como os que eu procurei brevemente assinalar aqui hoje, próprios da poesia retórica e emulatória, mas nem por isso pouco expressiva das tensões de sua época. E ainda há muito a dizer sobre a produção poética latina nas Américas e sobre a produção de autores como Manuel Botelho de Oliveira, ou seja, nem mesmo um autor desconhecido. Como ele, há muitos outros textos, autores, idiomas que ainda precisamos abordar para completar esse panorama da América Portuguesa. Ainda há muito a dizer sobre a pervivência do clássico na ampla Ibéria. Sintam-se todos convidados a participar da jornada. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Leni. E tão instigante e engenhosa, e também quero crer que esse engenho, né, tem um sentido mais proposital, né, duplo. Bom, a gente vai passar para a próxima apresentação, como eu disse, ao final, né, que nós teremos o debate, mas já é um texto que eu tenho certeza que estimulou, né, muitas perguntas. Eu passo, então, agora a apresentar a professora Raquel Barragán Aroche, da área de Estudos Clássicos da Universidade Nacional Autônoma do México. Ela é doutora em Literatura Hispânica pelo Colégio do México e atualmente é pesquisadora associada do Instituto de Pesquisas Filológicas da Universidade Nacional Autônoma do México. A tese dela, ela investiga a tradição clássica e sua influência na poesia hispânica dos séculos XVI e XVII, bem como no estudo dos vejámenes da Nova Espanha da primeira metade do século XVIII. Eu agradeço muito a presença da professora Raquel. Como eu disse, ela é um membro, né, das Hespérides, e passo a ela a palavra para ela fazer a sua apresentação. Bem-vinda ao Brasil, ainda que apenas virtualmente. Muitas gracias, por favor, Muchas gracias, profesora Cecilia, y muchas gracias a Hespérides también por permitir esta sesión también. Voy a compartir mi presentación, también es una presentación, no es tan larga. Y bueno, el título de mi presentación es De la desmesura a la brevedad, recreaciones de las metamorfosis en el siglo de oro. Aunque la mayoría sabemos que los poemas mitológicos del siglo de oro basados en las metamorfosis fueron de largo aliento, aunque menores que la épica, los designamos como epilios más bien o fábulas mitológicas.
no debe considerarse una constante en el desarrollo de la materia mitológica tal cual. Es decir, no es que pasemos de la desmesura, digamos, de ese canto perpetuo que propone las metamorfosis hacia el epigrama, sino que paralelamente se van desarrollando, ¿sí? En el mismo tiempo. Y también de las burlas a las veras. Yo me voy a concentrar en este trabajo en lo satírico de algunos sonetos epigramáticos. Y como sabemos, el famoso soneto 29 de Garcilaso, que versaba sobre Ero y Leandro, que Leni también mencionó esta historia que desarrollaba su autor, marca otro hito en la manera de transmitir este contenido, aunque no provenga precisamente de las metamorfosis. Es decir, esta forma breve, no solo en el soneto, sino vamos a ver octavas, vamos a ver redondillas, en las que se va a desarrollar este contenido, muchas veces sí de las metamorfosis, pequeños pasajes o incluso místicas de los personajes que aparecen en las metamorfosis. No solo es que el epigrama de Marcial, el de Spectaculis 25b, haya gozado de gran fortuna mediante la recreación de Garcilaso, sino que también, como ya lo dije, se convirtió en este paradigma métrico, pero sobre todo se leyó desde el punto de vista trágico. El Pinciano, por ejemplo, en su filosofía antigua poética dice que el epigrama de Marcial, no la traducción de Garcilaso, sino que el epigrama de Marcial era trágico como tal y así debía leerse, y así lo reproduce Garcilaso desde el punto de vista y desde el código o los códigos petrarquistas. Sin embargo, cuando vemos el contexto en el que Marcial lo produce, nos damos cuenta que esta última parte, este fulmen in clausula parcite dum properum ergite dum redeo, que es perdónenme la vida mientras me apresuro a llegar, sumérjanme cuando regrese, vemos que además está inspirado en una heroida, la heroida octava de Ovidio. En la pluma de Marcial se convierte en un fulmen in clausula cargado de ironía. Es decir, este final debe interpretarse con un sesgo jocoserio, pues mostraba cierta ingenuidad en el ruego del amoroso Leandro, que causaba gracia y enternecía a la vez. Marcial, en el Liber Spectaculorum, describía de manera salada cómo algunas de estas representaciones se desarrollaron fallidamente. Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, ese oso que se come Orfeo, porque el Orfeo que se interpretaba en el Coliseo, pues no logra domeñarlo, o Dédalo, pues no tiene sus alas para volar, y bueno, también se lo come otro oso. Suena muy cruento, pero bueno, esto se desarrolla en este ambiente de la inauguración, recordemos, del anfiteatro Flavio, donde Marcial retrata distintos poemas mitológicos. Esa era la forma de leerlo en esa época, con esos sesgos, digamos, irónicos, y hay que recordar que también en la obra de Marcial pues aparece Danae Europa, también señaladas un poco de livianas, ¿no? Mujeres que pecaban de liviandad. Entonces, tenemos estas dos proyecciones a partir de esa brevedad, y bueno, no hay que dejar de mencionar, por ejemplo, también Juan de Arguijo, otro poeta del siglo XVI, reproduce varios pasajes de las metamorfosis también, pero como pequeñas miniaturas. Vicente Cristóbal las llama como miniaturas, pequeños artefactos muy bien hechos, donde se trata de mostrar la agudeza por la agudeza, y también a veces con un sentido moral, ¿sí? Moralizante. Hay que recordar que a esta altura, 1559, ya había aparecido esta obra de Gabrielo Simeoni, que se titulaba La vita metamorfoseo de Ovidio figurato et abreviato in forma de epigrammi. Y es interesante porque pues era justamente el concepto de emblema, los emblemata de Alciato ya habían salido, y se transmitían las metamorfosis con la imagen y con una octava, justamente en toscano, donde se describía un poco el pasaje. Hay que recordar también, en 1562, Juan de Malara compondrá distintos epigramas a las 6 pinturas que Felipe II encarga a Tiziano, ¿sí? Hay también una relación entre la pintura y la poesía,
Y también en la descripción de la galera real, Juan de Malara incluirá otros epigramas a estas imágenes que tienen que ver con episodios también y personajes de las metamorfosis. Entonces, en el siglo XVI se marcan dos paradigmas compositivos de raigambre clásica e italianista a partir, en el ámbito hispánico me refiero, de Boscán y Garcilaso. Es decir, Boscán había desarrollado a Ero y Leandro en un poema de versos sueltos, larguísimo, del que Góngora también se burla en una de sus composiciones, y Garcilaso, bueno, con este soneto breve, donde ambos proponían estos dos panoramas, paradigmas compositivos. Ahora, es interesante porque Curtius nos dice que como antecedente clásico encontraba en el Fedro de Sócrates, decía que Tisias y Gorgias inventaron el arte de expresarse sobre un objeto ya de manera concisa y ya de manera interminable. Entonces, en el barroco, bueno, Renacimiento y barroco van a estar estos dos paradigmas que también tendrán correspondencia, por ejemplo, con todos estos descubrimientos, el descubrimiento de el telescopio, el microscopio, es decir, se agrandaba la imagen, se disminuía. Recordemos también que hay un emblema que se usaba más en política, no tanto en la poesía, titulado Auget et Minuit, ¿no? Es decir, esta desmesura y esta brevedad. Entonces, va a haber una relación justamente, por eso hablo de Marcial, entre Ovidio y Marcial en la reelaboración de este material. Y me gustaría empezar con un primer ejemplo, es decir, nosotros nos vamos, bueno, mi trabajo se va a orientar hacia la conformación de un genus iocandi, es decir, se trataba a los dioses de manera irreverente, con ese tono que aparecía en los epigramas de Marcial, y resulta curioso porque paralelamente ya habían salido estos himnos a los dioses, que era una recuperación de este pasado antiguo. Por ejemplo, Marco Antonio Flaminio tiene un desarrollo de varias alabanzas hacia los dioses de la antigüedad latina, y comparaba, y vamos a ver el caso de Diana, comparaba a Diana con grandes nobles de la época. Y a la vez aparecen también estos poemas muy irreverentes y también misóginos, hay que decirlo, pero el primer dios vejado es Cupido. Y quiero empezar con Cupido, el dios amor, porque tiene que ver también no solo con los tonos, sino también este tono aparece en los diálogos de Luciano, que se transmitieron además en el Renacimiento, también con Meleagro, que es la antología palatina o planúdea, que se recopila en el Renacimiento, y este es un ejemplo de la colección de Meleagro, justamente donde aparece la imagen de Eros, vejado por el derrotado amante, y el derrotado amante lo amenaza con cortarle las alas, ¿no? Le dice que le va a romper también las flechas, y es curioso porque estas reproducciones también se van a dar esta proyección hacia Cupido como el responsable de todos estos males que se reproducen en varios poemas clásicos que no voy a mencionar. Está la Anacreóntica 11, bueno, Horacio también tiene un reclamo contra Venus, etcétera. Pero en el Renacimiento, Boccaccio también va a tener un soneto dedicado hacia denostar esta figura, y le dice que ojalá una flecha lo mate también y que le va a cortar las alas, ¿no? Se convierte en una moda literaria. Robert Jam también recopila toda una serie de romances que dejaban a Cupido, un Cupido que va a la escuela, un niño que va a la escuela y la maestra lo castiga. Va a ser proyectado así en el ámbito hispánico. Y bueno, en Italia tenemos también varios ejemplos en neolatín, ¿no? Sanazzaro, Antonio Beccadelli también va a tener un desarrollo hacia poemas dedicados a Cupido, y curiosamente también en la pintura, ¿no? Entonces, esta reproducción va a estar también, y esta forma de vejación, está en este museo en Chicago, en el Art Institute, y es curioso porque cuando uno observa a la gente y cuando ve este cuadro, piensa que es maltrato infantil, ¿no? Y lo ven
pues les molesta un poco el cuadro. Estuve observando la recepción del cuadro, pero bueno, cuando lo metemos o lo ponemos en el contexto en el que fue producida esta obra, pues se entiende que es Marte, pues castigando por todo lo que le ha hecho Cupido. También tenemos este otro de Giovanni Baglione, que este es el amor sacro y el amor profano, pero aquí obviamente el amor sacro va a castigar al profano, también un poco violentamente, ¿no? Y por último, Cronos, este es de Pierre Mignard, también, ya del siglo XVII, y vemos aquí el motivo de cortarle las alas. Esto se va a reproducir de manera bastante frecuente también en los poemas del siglo de oro. Y esto aparece en un autor del que voy a estarles refiriendo, Diego Hurtado de Mendoza, un poeta granadino, pues bastante importante en la época, tuvo relación con Venecia, entonces hay un influjo, digamos, de los poemas neolatinos, había latín y griego, ¿no? Su obra es muy amplia en cuanto a esto, y vemos que aquí también, bueno, aquí hace una serie de insultos: quien de tantos burdeles ha escapado y de tantas puterías ha corrido, que le traiga a las manos a Cupido al cabo y a la postre su pecado. Más querría un incordio en cada lado y en la parte contraria un escupido, que verme viejo, loco, entretenido del viento y en el aire enamorado. Comencé este camino de temprano sin estar libre una hora de contienda, mas todo lo recojo ahora en suma. Rapaz tiñoso, ten que da la mano, que te daré azotes con la venda y pelarte las alas pluma a pluma. Y otra vez está esta amenaza. Y bueno, esto del incordio y el escupido, dice que prefiere tener una enfermedad venérea y una pústula a seguir a Cupido, como de la secta de Cupido. Ahora, esto es interesante porque esta vejación y esta virulencia se va a dirigir hacia las diosas también de la mitología. Y primero tendremos un primer poema también de Diego Hurtado de Mendoza dirigido hacia todos los dioses que se burlan de su cuita amorosa. Y este soneto es interesante, este que está aquí. Ahora, hay que decir que estos poemas de Diego Hurtado de Mendoza no se publicaron en la editio Princeps, porque decía el editor, por no contravenir la gravedad de tan insigne poeta. Es decir, fueron censurados esta serie de poemas, estos poemas, porque, pues bueno, tenían, digamos, un tono muy, muy encendido hacia lo erótico grotesco también. Vamos a ver, va a subir un poco de tono esto, me disculpo, pero bueno, es parte del estudio literario de esta recepción de personajes de las metamorfosis. Entonces, bueno, aquí dice, va a vejar a cada uno de estos personajes, le va a decir Don Marte capitán, a la Aurora le va a decir Crespa, Venus la novia del herrero flaco, Ceres la panadera, Brindis Baco, Palas mujer del duelo esgrimidora, Apolo el antorchero y su señora la dama del laurel y del tabaco. Y bueno, va a ser una degradación anacrónica de todos estos personajes que remiten sin duda a este episodio del canto octavo de la Odisea, que reproduce obviamente Ovidio en las Metamorfosis en el libro cuarto, cuando encuentran pues nada más y nada menos que a Marte y a Venus, pues en la red de Vulcano, ¿no? Y todos lo están viendo, unos se ríen, las diosas se apenan, ¿no? También está en el Ars Amatoria 2.561 de Ovidio, pero aquí Hurtado de Mendoza está haciendo una recreación de este episodio, poniéndose él como siendo él el foco de atención de estos dioses, y fíjense cómo acaba. Todos estos dioses degradados celebran con risa el triste lloro que por mi ninfa hago, por mí 2 cagajones. Y uno dice, ¿qué es eso de cagajones? Pues es lo que están pensando, sí, es una, digamos, excrescencia, pero es interesante ver este cierre porque hay una recreación justamente, con los dioses se están burlando de él, de su llanto por su musa, por su ninfa, y fíjense que este cierre remite a la tradición popular de las pullas, a las que se contestaba con una respuesta ingeniosa que algunas veces involucraba cagajones, o sea,
caca, excremento, que decía, rite, rite, darete un confite, rite, rite, que cagajón comiste. Y hay otro que decía, echarte una puya, cagajón mascullas. Y bueno, al respecto, el Pinciano, en su filosofía antigua poética, decía entre sus diálogos que las pullas eran permitidas entre los diálogos de cortesanos, ¿sí? Entonces, bueno, no es raro que aparezca esta alusión justamente a esta puya subida de tono. Y decía, fíjense, el Pinciano decía, y admitía la licitud de hacer reír de los tontos enamorados que lloraban las ausencias de la dama, ¿sí? Entonces, bueno, da permiso de reírse de ellos. Y ahora vamos a pasar a ver los ejemplos. Esta proyección de Cupido, de los dioses degradados, se va a cebar con dos de las diosas. Una es Venus, ¿no? La diosa del amor, que bueno, es casi responsable como su hijo, pero Diana. La casta Diana va a ser degradada, digamos, a lo ínfimo, y esta es parte de esa tradición misógina en la que había un escepticismo sobre la virtud de las mujeres que simbolizaban castidad, y a Lucrecia también le toca parte de esto, pero bueno, ahora no vamos a hablar de Lucrecia. Y bueno, aquí viene el primer poema dedicado a Diana, de Diego Hurtado de Mendoza también, donde pues bueno, la pinta como pues una mujer muy liviana que corre en esas selvas, en esa némora ignota que describe en las Metamorfosis 3 Ovidio, desnuda, ¿no? Donde pues se hace la casta, donde alguien dice, fíjense, andando entre las selvas más secretas, corriendo tras algún corzo venado, ¿no ha habido algún pastor desvergonzado que le enseñe el son de las gambetas? Hará unos milagrones y asquecillos, diciendo que a una diosa consagrada nadie se atreverá, siendo tan casta. Allá para sus ninfas eso basta, mas acá para el vulgo, por Dios, nada. Que quien quiera se pasa dos gritillos, ¿no? Diciendo como, bueno, esto de la castidad, cualquiera se pasa con esto, así que no me venga con esas mentiras. Y aquí vemos que el locutor poético se sitúa del lado del vulgo o del antiguo legislador para cuestionar esta castidad, que tiene que ver también con los o Júpiter y Calisto. Creo que hay una relación, aunque sea mínima, pero sí hay esta recriminación hacia esta diosa que, como vemos, lo risible se produce por contraste entre lo que ella es realmente y lo que finge ser, ¿no? Esto de asquecillos es como diciendo, no, yo no. Y bueno, no solo Diego Hurtado de Mendoza reproduce esta serie de poemas dedicados a Diana. Fíjense que Frederic Serralta, en un artículo que publica que se llama Erotismo y Mitología, recopila una serie de composiciones de sonetos dedicados a la burla de estos dioses y son anónimos. La mayoría están dedicados a Diana y a la vez tenemos a otro poeta sevillano, es decir, toda esta recopilación la hace Frederic Serralta en esta parte de Andalucía, parece que son de esta área, y aquí está este de Baltasar del Alcázar que tiene el mismo tono, ¿no? Aquí meten a Endimión, que Endimión no aparece en las Metamorfosis, pero bueno, aquí le dice, ¿cómo te acordarás de quien te espera en este último terceto? En el famoso Ladmio de la Caria, donde perdiste el nombre y donde casta. Y bueno, hay otros mucho más agresivos, virulentos, que no voy a poner aquí, pero bueno, existieron y se reprodujeron junto con estos también, que al parecer era una moda de esta área de Andalucía. Thomas Kibley también ha trabajado con esta serie de poemas mitológicos en pequeña escala y aparece también Juan de la Cueva y otros autores también del área de Andalucía. Ahora, estas burlas también van a ser dirigidas hacia Venus. Vean, aquí tenemos también de Diego Hurtado de Mendoza, que a su vez, fíjense, él escribe de largo aliento un epilio que se llama La fábula de Venus y Adonis, y es un epilio serio, totalmente donde retrata esta muerte que también veíamos con Leni, ¿no? Donde Venus sostiene a Adonis y lo besa antes de morir, y bueno, también tiene esta otra reproducción.
También hace una traducción de Ausonio, Venus Armada, que es esta competencia entre de la manzana de la discordia y quién se va a ganar este premio, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo de lado. Y aquí dice, oh Venus, alcahueta y hechicera, que nos traes embaucados tierra y cielo, ¿cuántas veces por falta de una estera, es decir, una cama, un tapete, hiciste monipodios en el suelo? ¿Cuántas veces te han visto andar en celo tras los planetas machos, cachondera, abrazada, luchando pelo a pelo, pellejo a pellejo, dentro y fuera? No me andes rodeando, puta vieja, que no tengo tan dura la costilla. Guarda que esta mi mano te apareja con un cuarto abrochado, calderilla, un mini caudal de rabo a oreja, cual nunca dio mujer hombre a Castilla. No voy a explicarlo tanto, pero lo último tiene que ver con un castigo violento hacia ella, lastimarla, y el cuarto abrochado era el pago que se les daba a las prostitutas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí viene también esta tradición completamente misógina y vemos la queja del poeta que tiene que ver con la censura, la liviandad sexual y también por el engaño que ejercen el amante embaucado, razón por la que podemos considerar esta clase de composiciones y las de Cupido dentro de una línea de la parodia petrarquista, es decir, no son amorosos, sino son de odio total. Y bueno, sobre esto Díaz Fernández dice que todo ello se justifica como una suerte de conjuro para exorcizar la terrible influencia de Venus, pero al mismo tiempo constituye una reacción literaria contra el dominante sistema de elevación sistemática de dioses y mitos, una de cuyas funciones, entre otras, podría ser la de fijar la historia amorosa en la inmortalidad y un ataque contra la habitual percepción literaria del amor, ¿sí? Y vean que este mismo tono va a estar en este otro autor, que es Juan de Vadillo, que es otro autor sevillano. Parte de su obra se publica con la de Cetina, de Gutiérrez de Cetina, y aquí amenaza a Venus también con un castigo físico y amenaza a Cupido, ¿sí? Y le dice justamente aquí al final que con él os cojo picotera, o sea, habladora, y a él, o sea, a su hijo y a ella, les va a hacer un juego, ¿no? Que las manos pongáis en la mollera. Entonces, bueno, hay cierta tortura, reminiscencias de tortura. Y al respecto, también quiero ponerles este pasaje de Quevedo, que es más conocido, tal vez Felipe nos va a hablar de él, no lo sé, que tiene que ver con Dafne y Apolo, donde Dafne acaba convertida en prostituta, en ramera también. Y entonces Francisco de Quevedo hace referencia, y esto me parece también un eco con Marcial, pero no lo vamos a ver ahora, al final le dice, oh, Júpiter, si Danae se levantó la falda para recibir el dinero, o sea, convertido en lluvia, ¿por qué no le pagas a Dafne y te dejas de tonterías, ¿no? Eso es lo que dice en conclusión en este soneto, y le dice, bueno, diste dinero a una alcahueta, por eso aquí le dice dueña estrella, que de estrella sin dueña no lo infiero, es decir, sin dinero no hay alcahueta que le pueda ayudar. Febo, pues eres sol, sírvete de ella. Bueno, entonces Quevedo también entra en esta moda literaria y bueno, hay otro más que voy bien de tiempo, perdón, no estaba viendo, pero ya casi voy a acabar. Este es el anónimo de Frederic Serralta. Fíjense que en este es interesante porque se trata de otros poemas vejatorios, está aludiendo a este pasaje del libro segundo de las Metamorfosis donde encuentran a Marte y a Venus, pero muestra unos dioses excitados, ¿no? Y entonces el final de este soneto es justamente que sale Júpiter pues excitado sexualmente, no encuentra a Juno y dice Pagolo Ganimedes, ¿no? Entonces hay también una burla también a estos dioses, una burla a la homosexualidad o bisexualidad de Júpiter, ¿no? Y también fue publicado en esta serie de recopilación que hace Frederic Serralta. Ahora bien, estos ejemplos son ejemplos de franca visualidad del incontenible deseo sexual,
nos da la pauta para añadir un elemento más en el análisis de los sonetos que hemos visto hasta ahora, pues se ha hablado de degradación léxica, es decir, la forma popular y obscena en la que el locutor poético se refiere a las diosas. Pero esta no estaría completa si no hubiera una evocación visual de la imagen del receptor. Esto es, el sentido sexual y lo grotesco no funcionarían si no hubiera una construcción de la imagen. Me refiero a la postura sexual de las diosas que conlleva cierta humillación o mucha humillación. Entonces veíamos a Diana corriendo, ¿no?, a Venus tirada en un coito también. Y bueno, esta subyacente visualidad halla cierta correspondencia con una moda pictórica encarnada en la serie de grabados de Giacomo Caraglio, Dioses en los nichos o Amor de los dioses. Y hay que recordar que Aretino escribe también unos sonetos, los Sonetti Lusuriosi, donde aparecen dioses mitológicos y son ilustrados, grabados por Marcantonio Raimondi en los I Modi, ¿sí? Y estos los reproduce Betta Valchia en su libro, estas imágenes las tomo de ese libro, donde son estas posturas de los dioses, aparecen en distintas partes, ¿no? Ahí están los I Modi que acompañaban, bueno, a Aretino le cuesta el exilio, ¿no? Se va exiliado también. Y estas imágenes pues van a acabar en libros de anatomía. Y esto, bueno, lo cuenta un poco Betta Valchia al final de que todo es erotismo o degradación. En este caso la pintura no tiene la degradación que tiene o la humillación que tienen los sonetos, pero sin duda sí está jugando con la visualidad. Ahora, ¿qué pasaba en esta época? ¿Qué se decía sobre la lectura de estos sonetos? Encontramos una composición, otro soneto, en El arte de la pintura de Francisco Pacheco, escrito por Bartolomé Leonardo Argensola, donde justamente censura que se pinten a estas diosas tan Venus pródigamente deshonesta, sátiros torpes, ninfas fugitivas, Diana entre las suyas descompuesta, que tendrían por figuras vivas quien juzgarlo a sus ojos permitiese, y en la descompostura son lascivas, ¿no? Ya está hablando de esta censura y dice, pero que ni unos pámpanos creciese del pincel, el pincel descortés, ni otro piadoso velo que vuestra vista estorbo hiciese. Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que también lo obligaron, ¿por qué no le ponen unas parras, ¿no?, de unos pámpanos o unos velos para tapar todo esto? Y en la poesía lo mismo. Hay que recordar que este sentido lascivo de las metamorfosis de Ovidio, porque esto ya estaba en parte en las metamorfosis de Ovidio, ya había sido atacado por los autores de la patrística, como San Agustín en el 480, que justamente habla de un antiovidianos, ¿sí? Esta censura que se hace hacia Ovidio y hacia estas proyecciones que ya son mucho más subidas de tono. Y bueno, no hay que olvidar tampoco las palabras del pintor italiano Amanati, quien a finales del 16 se arrepiente públicamente de haber pintado y esculpido poniendo el alma en peligro o vergüenza a Baco ebrio o a Diana sorprendida, que en realidad Diana sorprendida por Acteón, ¿sí? Y bueno, la escritura de estos autores construyó una serie de estilos en los que los dioses se subordinan al libre albedrío del ingenio, en esta sátira que haya justificación justamente porque se trata de una sátira, una limpieza moral. Y respecto a la desmesura, y con esto cierro, y a la brevedad, creo que es interesante ver, y eso es lo que he estado investigando, este tono que alude a la brevedad del epigrama, métricamente, y a esa desmesura de ese Carmen Perpetuum, que veremos, pero esto ya no es tema de esta presentación, en Góngora en la fábula de Piramitisbe, que es un epilio, veremos cómo se insertan epigramas que hacen referencia también a Marcial. Entonces creo que es una mezcla también muy interesante de ambos autores en tonos y en temas también y motivos. Bueno, hasta aquí llego y muchas gracias. Muito obrigada, Raquel. Muitas graças, Raquel, por essa ponência tão rica, tão interessante. Passo agora a palavra
ao professor Felipe Valência, que é professor na Universidade de Utah State University, no Departamento de Estudos Clássicos. Ele é professor associado de espanhol, e a pesquisa e o ensino se concentram na literatura e na história intelectual da Espanha moderna, com ênfase na poesia, teoria da lírica, melancolia e violência sexual. E também um interesse secundário, de certa maneira, na América Latina colonial. O seu trabalho se baseia em estudos culturais e teoria crítica, e épica espanhola dos séculos XVI e XVII, tragédia política no século XVI, pastoral e as primeiras obras de Miguel Cervantes, Lara Alcana de Ercilla e a poesia de Sor Inés de la Cruz. Então, muitas graças, professor Felipe. A palavra é tua. Muchas gracias a la profesora Cuello y a los organizadores de este simposio y por supuesto a las compañeras del grupo Espérides por haberme invitado, a las profesoras Ribeiro Leite, Barragán Aroche, Vázquez, Hernández. Soy colombiano, pero desafortunadamente no hablo portugués. Voy a leer en inglés, que es la lengua en la que escribo la mayor parte de mi investigación, espero que no les importe. Bien, les voy a poner un PowerPoint, a ver si funciona. Espero que lo puedan ver. Sí. Bien. During the climactic sequence of the myth of Apollo and Daphne in Ovid's Metamorphoses, the basis for its retellings in early modern Spanish poetry, the nymph at first runs away because she detests the god's wooing. Undeterred, he insists on following her and entreats her with song. Yet upon realizing that he will not persuade him to love him back, he casts words aside and resorts to physical violence. Perdonen mi latín, por cierto. Sed enim non sustinet ultra perdere blanditias juvenis Deus, utque monebat ipsamor admisso sequitur vestigia passum. So credible is the threat of violence that the narrator compares Apollo to a hound closing in on a hare. Pale, the Ovidian text says expaluit, presumably with terror, Daphne begs her father, the river god Peneus, to destroy her figura, a word that designates at once the body and the beauty that inflame the god's desire. Fer pater inquit opem, si flumina numen avetis, quanimium placui mutando perde figuram. Peneus heeds Daphne's plea and transforms her into a laurel tree, yet even in this form she cannot escape Apollo. Indeed, he takes possession of her metamorphosized figure in perpetuity and twines the laurel with his lyre and bow, declaring it the prize of poets and victors. Ovid does not use clear-cut terms like stuprum to designate what Apollo intends and what Daphne in her pallor fears. But this is a story of a rape barely averted, the first of a series of myths centered on the rape of women by powerful gods, which becomes one of the most and 2. Instead, the narrator speaks of amor. The myth begins, primus amor foibi Daphne Peneia. Both the narrator and Apollo designate his desire for Daphne as amor and attribute it to the power of the god Cupid, also known as amor in Latin, and as Alessandro Barchiesi further emphasizes, there wasn't a distinction in Latin between uppercase and lowercase, right? So every time the word amor is used in this myth, there's a productive ambiguity, whether it refers to the affect, to the emotion of love, or to the god Amor, Cupid. 17th century Spanish poems on the myth likewise speak of amor, even while several of them, as we shall see, make clear that Apollo ultimately chases Daphne so he can rape her. Only a few scholars who have edited or analyzed these poems speak clearly of an attempted rape.
But only when we call the god's will to rape by its name, I contend, may we understand the key use of the myth of Apollo and Daphne in 17th century Spanish poetry. The mockery of Apollo, by metonymy of what he represents within each poem, for not being man enough to accomplish the rape. The poems I will analyze do not reject the violent gender and power dynamics of the myth. Most of them are burlesque in tone. In chronological order of publication, the sonnet a Doña Dafnes, Una Moza Hermosa, by Juan Jerónimo Serra, which is included in the second printing of Pedro Espinosa's Flores de Poetas Ilustres, a very important 1605 anthology. Lope de Vegas, Llevóme Febo a su Parnaso un día, and Como suele correr desnudo atleta, respectively sonnets 5 and 22, in Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Salvador Jacinto Polo de Medina's Fábula de Apolo y Dafne Burlesca, which consists in a Silva and a Romance. Quevedo's two sonnets, Bermejazo Platero de las Cumbres, which Raquel already analyzed, and Tras vos un alquimista va corriendo, which are contiguous sonnets in his posthumous El Parnaso Español. And finally, Fray Gonzalo de San Miguel, Fábula de Apolo y Dafne, a romance included in his manuscript collection. This paper that I'm reading is an extract. It's most of a longer chapter that is currently under revision. And in that longer version, I also analyzed these poems. I highlight the sonnet and the madrigal by Pedro Soto de Rojas and the Silva by Francisco Rioja. They are excellent poems. I am very sorry that I don't have the time today to go into them, but I'd be very happy to talk about them in the century use of the myth of Apollo and Daphne as a means to critique Apollo comes into view when we consider the two main changes operated upon the Ovidian source. First, many poems omit either both Cupid or Peneus, and those with a decidedly burlesque tone turn what started out as a tragedy into a comedy. Let us begin with the first change. The treatment of the myth in two poems by Garcilaso de la Vega proved definitive for subsequent Spanish texts, particularly sonnets, in the way he simplified the narrative, abbreviatio, right? Like this lyric abbreviatio of an epic theme. 3 octaves of Eclogue 3 contain the ekphrasis of a tapestry that depicts the myth. In the first octave, we have Apollo's hubris and Cupid's vengeance. In the second, the chase. And in the third, Daphne's transformation and Apollo's reaction. Sonnet 13, which begins a Daphne y a los brazos de Cresían, simplifies the story further by devoting the quatrains to the nymph's metamorphoses and the tercets to the god's grief, with no mention to either Cupid or Peneus. As I have argued in my recent monograph, The Melancholy Void, Garcilaso turns Ovid's etiological myth of the use of the laurel to crown poets and victors into an etiological myth of lyric and a melancholy and masculinist poetics. Garcilaso's Sonnet 13 also became the model for all subsequent Spanish poets who tackled the myth. It would seem that in narrative terms, these poems influenced steadily, although by no means in all cases pushed Cupid and Peneus out of the story. Several poems omit Cupid, changing the ethics of the myth in the reassignment of responsibility. While in Ovid's version, Cupid makes Apollo fall in love with Daphne and ensures that she does not requite him so as to punish the god, in these Spanish poems, Apollo's desire is provoked by Daphne's beauty, chastity, and disdain. Thus, the consequential sonnet by Serra begins. This is a very obscure poet, but for some reason, it seems to have become sort of the definitive poem for the myth in the 17th century. A Doña Dafnes, una moza hermosa, Apolo miró un día y admirado, quedó en sus bellos ojos transformado, y ella estuvo al martelo melindrosa. Daphne's disdain, which Serra's poetic speaker deems melindre or feigned reservation, implies that she is worthy of love and that by remaining unavailable, she will remain desirable, since she cannot be possessed and therefore spoiled as an object of desire. Moreover, with Cupid out of the equation, Daphne can instead become the victimizer and Apollo the true victim. According to Apollo's initial address to Daphne in Polo de Medina's Fábula,
he has been assaulted by a kind of pirate. Reina mía, aquí tiene un esclavo vuecería, que esa rara verdad me ha cautivado, porque es la Barbarroja, of course, one of the most famous pirates in 17th century Spain. The narrator agrees when he describes Daphne as a victimizer, fascinorosa de ojos y semblante, miradura matante. Serra speaker even affirms that the god desires to rape because he's overwhelmed by desire. Del capricho violentado, quiso verse en sus brazos enlazado. Apollo, not Daphne, emerges as the one who's violated. Like Cupid, Peneus sees his role in the myth severely diminished in the 17th century. This diminishment entails a change in the responsibility for Daphne's metamorphosis. Although Peneus retains a place in the Fábula by San Miguel, in his complete absence from other poems, Daphne emerges as the author of her own transformation. Garcilaso's sonnet had placed her in the vice of the dative, a Daphne ya los brazos le crecía, and the parts of her body act as grammatical subjects during the transformation in order to highlight her powerlessness and pain. Conversely, in other poems, she is the grammatical subject of the transformation. In López Sonnet 22, Daphne, viéndose alcanzar, turbó el incesto, vuelto en laurel su hermoso cuerpo honesto. Notice how she is the agent of the transformation. En Quevedo's Tras vos un alquimista va corriendo, she, en cortezas duras, de laurel se ingirió contra sus tretas. In Polo de Medina's Fábula, as her last resort against Apollo's rape, threats, and hounding, Daphne says, ráigansele del casco esos intentos, que me vuelvo laurel y no hay más cuentos. Pues dicho y hecho, fue como lo dijo. Making the nymph the agent of her own transformation is meant to mock and emasculate Apollo, not empower her in a positive sense. In fact, it occurs in poems that are overtly misogynistic. This is related to the second of the main changes operated on the Ovidian source in the 17th century. In the Metamorphoses, the myth of Apollo and Daphne resembles a tragedy in form and motifs. With respect to form, it consists to a large degree of speeches uttered by the four characters, Apollo, Cupid, Peneus, and Daphne. And it adheres to unities of action, place, and time. With respect to tragic motifs, the myth begins with Apollo having just vanquished the primeval and monstrous Python, and consequently, victa serpente superbus, still exulting over his conquest of the serpent. Driven by that hubris, he incurs in a hamartia, or fatal mistake, which is to mock Cupid for also wielding the bow. The wrong god swiftly enacts a punishment and demonstrates his greater power by smiting Apollo with the golden dart that inflames love, and Daphne with the leaden one that causes loathing. Apollo thus emerges as a tragic hero who suffers a peripetia, or reversal of fortune, under the Seiva ira, the malicious wrath of a god to whom he did not accord proper reverence. I think here of Pentheus, for instance. Also, I think the birth and the rise of Bacchus, right? And his punishment of those who do not respect him enough. Unlike those figures, however, the one who bears the brunt of divine wrath here is Daphne, not the offending party Apollo. This is perhaps due to a hubris and hamartia of her own against Cupid, Diana, and Jupiter. She is Aimula Phoebus, vying with the virgin Phoebe, or Diana in her absolute rejection of erotic love, her preference for the woods and the hunt, and by asking her father Peneus the boon of enjoying perpetua virginitate, like none other than Jupiter granted Diana. She is very daring in her desire. In any case, the destruction of Daphne's human figura by her father in order to preserve her virginity tracks with the misogyny of the myth insofar as it punishes a woman for daring to emulate a goddess in her rejection of the economy of patriarchal desire. On the other hand, in our burlesque 17th century poems, the myth is no longer the Ovidian tragedy, but rather a comedy. This is not only due to their burlesque tone, but also to a shift to comedy in the thematic sense that the term has had since classical antiquity. Poetry that treats the unheroic and quotidian actions performed by middle and lower class characters, usually in cities. In 17th century Spanish literature, comedy in that sense
thematic sense. Found popular examples in the novela, novelas ejemplares, for instance, by Cervantes, within the domain of prose fiction, and in the comedia on the theater stage, both of which were markedly urban genres. They take place in cities. In Serra's burlesque poem, after Daphne escapes from Apollo's rape attempt, the poetic speaker takes a satirical turn and teaches readers a lesson. Perdone a Apolo que él fue un majadero, en querer por lo tierno enamorarla, que son ternezas solas raterías. Por Dios, que hacer su pecho fuerte acero pudiera con sus minas ablandarla, y más dándola el coche algunos días. Instead of deploying the ternezas of trying to rape Doña Daphne, Apollo should have offered her minas, a metonym for money, and taking her for a ride in his carriage. Such advice points to the commodification and conspicuous consumption so typical of cities in early modern satire. The myth retains those urban and gritty contours in Polo de Medina's fábula, where Apollo emerges as an urban aristocrat of foppish appearance, one of those lindos, or pisaverdes, or boquirrubios. Un jovenete, de estos de guedejita y de copete, que en vez de los cabellos oro peina, pudiera ser querido de una reina. Mozo muy bien nacido, de solar conocido, y que viene de buenos. As he pursues and is about to catch her, his discourse of erotic persuasion closes with, mira que soy hermoso y tengo coche. He's one of these aristocrats that would parade in his carriage in Paseo del Prado, right? In San Miguel's fábula, which like all burlesque epilia of the later 17th century owed much to Polo de Medina's fábula de Apolo y Daphne burlesca, the god is likewise el galán bizarro en todo, decked out in the latest y más lozano que un potro. Following the advice contained in the Serra sonnet, Polo de Medina's Apollo makes clear to Daphne that he would rather pay for her favors. Que tampoco de balde no la quiero, yo quiero que me cueste mi dinero. She angrily replies, ¿cómo me dice a mí esas picardías? ¿Hame visto en algunas puterías? And que soy, no imagine, ninfa de por ahí de mal pelo. Where nympha, as Raquel already anticipated, means whore in 17th century slang, rather than the daughter of a river god. In Quevedo's sonnet, Bermejazo Platero de las Cumbres, the situation is reversed, but the roles are similarly comedic. The speaker tells Apollo, the sun god, la ninfa Daphne, que se afufa y calla. Si la quieres gozar, paga y no alumbres. Si quieres ahorrar de pesadumbres, ojo del cielo, trata de compralla. Directly tied to the re-semantization of nympha from demigoddess to prostitute, Apollo is downgraded from exalted and tragic god to not only contemptible and effeminate fop, lindo, boquirrubio, pisaverde, but also to a ravenous would-be rapist. In San Miguel's Epilion, salió la bizarra ninfa, tan bella que le dio a Apolo tentación de ser su dueño y hacerle la M en todo. Hacerle la M en todo, by the way, it's not very clear what it means. It could be merced. Covarrubias provides merced as one of the meanings of the letter M. But this is an explanation that Professor Alejandro Garcia Raidi generously furnished for me. Similarly, as we have already seen, in Quevedo's Bermejazo Platero de las Cumbres, the poetic persona speaks of Apollo's desire as gozar. That is, if you pardon my vulgar English, to fuck Daphne. That's what gozar meant in 17th century Spanish burlesque literature. Further degrading the god, the speaker calls him Ojo del Cielo. Ojo del Cielo. Not only because he is the sun, the eye in the sky, but also because he's contemptible, truly heaven's asshole. Ojo in 17th century Spanish slang, and even to this day, means anus. In Spain, it's ojete. No? Well, in Mexico too. Conversely, in Tras vos un alquimista va corriendo, the speaker, apostrophizing Daphne, observes that Apollo has decided to rape her. Él os quiere gozar, y a lo que entiendo, si os cogen esta selva tosca y ruda, su aljaba suena, está su bolsa muda. El perro, pues no ladra, está muriendo. The speaker remarks upon the loneliness of the woods through which they run, thus suggesting that no one will hear Daphne's cries for help or witness the rape. By the way, in 17th century law,
it was vital for the victim to scream. Thus, she could establish her innocence. The reference to the clatter of Apollo's quiver as he runs is meant to remind Daphne that the god is armed, also alludes to his erect penis, a rattling arrow of sorts. The colloquial phrase, dar perro muerto, means not paying a prostitute the agreed upon rate after intercourse. Polo de Medina likewise renders transparent Apollo's intention to rape. After Daphne rejects him, the god threatens, "Usted me ha de querer, cuadre o no cuadre, o miren qué hora le parió su madre. Dejarme de querer será cansera, usted me ha de querer, quiera o no quiera. Pues a fe si me enojo, pues a fe si la cojo." As the rape threat in Quevedo's Tras vos un alquimista va corriendo and Polo de Medina's Epyllion make clear, the comedic turn of this poem exposes Apollo's will to rape. The absence from both poems of references to Cupid's power further puts the blame on Apollo. This, however, is not meant to do justice to Daphne, but rather to mock Apollo for failing to succeed in his attempt to rape her, for failing to demonstrate his masculinity by victimizing a woman, and thereby to satirize the figures he represents in these poems. In Serra's sonnet and in the fabulas by Polo de Medina and San Miguel, Apollo represents a common target of 17th century satire in Spain. As we said, the ineffectual, foppish, city-dwelling nobleman who, instead of fulfilling his social obligation to take up arms in defense of the realm, rather prowled for horse and idols in his carriage in the Paseo del Prado. In several of the burlesque poems, Apollo also represents contemporary poets. He was, after all, the lyre-plucking god of art. He told Daphne, "Per me concordat carmina nervis." In San Miguel's Epyllion, poetry is part of his performance of foppish masculinity. Iba formando conceptos, hablando de mano y codo, y ensayándose farsante con vaivenes y con corvos. Tomé de Burquillos, López's burlesque heteronym, reminds his beloved, the Londres Juana, that desire for poetic glory is what really motivates his love for her, in a clear allusion to Petrarch's heart for Laura in the Canzoniere. Laura, of course, named after the laurel. Como suele correr desnudo atleta en la arena marcial al palio opuesto, con la imaginación tocando el puesto, tal siga Dafne el fúlgido planeta. Quitóse el coturno la soleta, y viéndose alcanzar turbó el incesto, vuelto en laurel su hermoso cuerpo honesto, corona al capitán, premio al poeta. Si corres, Dafne, y mis fortunas corren también, esperanza vana en seguirte anhelantes e importunas, ¿cuándo serás laurel, dulce tirana? Que no te quiero yo para aceitunas, sino para mi frente, hermosa Juana. Burguillos concludes his narration of the myth in the quatrains by telling Juana that after Daphne had transformed herself into the laurel to prevent her incesto, or rape by Apollo, that's one of the meanings of incesto, she became the premio al poeta. The simile in the first quatrain suggests the competitive nature of the field of poetic production in Spain at the time. In the tercets, Burguillos urges Juana, since she too flees from his love, to transform herself into that premio al poeta, and not the bailiff that was and for fish and aceitunas or olives. There, laurel means bailiff, what we use in cooking. The joke about the commercial uses of the laurel in Spanish cookery means to criticize the overcrowding of the field of poetic production at the time, the bad quality of most poets, and the commercialization of poetry. In an earlier sonnet in the collection, Burguillos recalls that llevóme Febo a su Parnaso un día, and that in that exalted summit of poetic achievement, vi luego la importuna infantería de poetas fantásticos noveles, pidiendo por principios más laureles, que anima Dafnis y que Apolo cría. Pedíle yo también por estudiante, y díjome un bedel, Burguillos, quedo, que no sois digno de laurel triunfante. ¿Por qué? Le dije, y me respondió, porque los lleva todos un tratante para hacer escabeches en Laredo. Seeing so many poetas fantásticos noveles requesting the laurels that Apollo instituted as the supreme prize for that art, Burguillos as an estudiante or novice asked for some too. Yet as the beadle revealed, they had become commodities in the escabeche industry. Here Lope echoes one of the emblemas moralizadas by Hernando de Soto, titled Poetis abundat aitas. Esta edad es muy fértil de poetas.
In the declaration, Soto complains that actually este título le merecen muy pocos. The pictura, the drawing, represents Apollo's laurel grove, ready to satisfy the demand. The god, his head a gleaming sun, dressed in late 16th century gentlemanly attire, stands next to three Daphnes, three laurel trees who retain women's features. The copla that serves as epigrama or subscription begins, todas esas Daphnes bellas, he menester rubio Dios, aunque muchas fueran dos, si fuera por merecellas. In light of Lopez's sonnet and Soto's emblem, these burlesque poems emerge as meditations on the current state of Spanish poetry. So in conclusion, I'm going to go back to Quevedo's sonnet. The target of marketing Quevedo's first sonnet is Apollo qua artist, Apollo as an artist. In the opening line, Bermejazo Platero de las Cumbres, the speaker identifies Apollo as the sun god Phoebus by calling him Rubios, Bermejo, no? He also identifies him as the artist god by calling him Platero, or silversmith, because of the way sunlight makes the cumbres, or mountaintops, gleam with light, as if silver-plated. This conceit acknowledges Apollo's association with the art, yet immediately debases the god, given that silversmiths were manual laborers held in low regard in satirical texts of the time, many of them by Quevedo himself. After depicting Daphne as a prostitute and advising Apollo to pay up, the speaker makes an appeal to the god. Si quieres ahorrar de pesadumbres, ojo del cielo, trata de comprarla. En confites gastó Marte la malla y la espada en pasteles y en azumbres. Volvióse en bolsa Júpiter severo, levantóse las faldas la doncella por recoger en lluvia de dinero. Astucia fue de alguna dueña estrella, que de estrella sin dueña no lo infiero. Febo, pues eres sol, sírvete de ella. Quevedo Mori de Didae, or amatory exploits of the Olympian gods, as a series of commercial transactions between despicable lowlifes. For the love of Venus, Mars sold his soldierly gear so he could regale her with candy and thus eat her favors. Jupiter could only penetrate Danae once he had transformed into a money bag, and she lifted her skirt to either catch the downfall or clear the way to her genitalia. It's not clear. He owed much such success to the astucia of a dueña, or elderly lady in waiting who acted as a go-between, thus exerting the influence that in the classical tradition estrellas, or heavenly bodies, were supposed to in bringing lovers together, like Celestina, right? Armed with such knowledge, the poetic persona reminds Apollo that, as Phoebus, he is the sun, so he should resort to the astucia of alguna dueña estrella. Like Soto's emblem and Lopez's sonnets, Quevedo's Bermejazo Platero de las Cumbres should be read as an allegory of poetics. It's a statement on poetry. His poetic persona tells Apollo that his natural endowment, what early modern poetics would term his natura or ingenium, is now insufficient to obtain his desired object. Instead, he must resort to an acquired technique or ars. But that ars is decidedly comedic and urban. The astucia, the procure, so prominent in the comic tradition, from Plautus's plays to La Celestina to 17th century novelas and comedias. Lacking such astucia, Apollo is woefully underprepared for the modern times. No mighty artist, but a despicable artisan instead. Just as Soto bemoans that the laurel as prize for poetic achievement has become meaningless because in the paradox to poetry collections, los poetas modernos unos a otros se ofrecen laureles en sus alabanzas, and Burguillos denounces that the laurel is now but the bay leaf, a vulgar commodity. In Serra and Quevedo's sonnet, Daphne is a whore, a nymph not because of her divine lineage, but because she prostitutes herself. This use of the myth of Apollo and Daphne works because of the frustrated rape at the heart of the story. Quevedo's Tras vos un alquimista va corriendo significantly ends with the god's sexual frustration. Y en Escabeche, el sol se quedó oscura. As usual, the manuscript variant is more explicit. Y arrecho, el pobre sol se quedó oscuras. Like Serra taught in his sonnet, which seems to have been a landmark for subsequent 17th century burlesque takes on the myth, Apollo deserves ridicule for having failed to rape Daphne. Perdone Apolo, que él fue un majadero en querer por lo tierno enamorarla. In conclusion, only by acknowledging Apollo's will to rape, as I hope to have demonstrated in this paper, we may attain a full picture of what the myth, and more generally, the notion of love so strongly associated to it, meant in 17th century Spanish culture. Thank you.
Thank you very much. Muito obrigada, graças. Temos ainda 10, 20 minutos para questões, comentários, né? Então, eu abro a sessão para aqueles que quiserem fazer perguntas ou pelo chat ou só levantar a mão e comentar. Inclusive, também entre, né, os professores. If you want also to talk and to ask questions with others, feel free. Si quieres hablar com os outros também. Questões? Não? Ver se aqui no chat tem. Bueno, muitos elogios, né, a todos aqui no chat. Bom, vou começar. Puedo começar com uma pergunta para Raquel. Duas curiosidades sobre quando hablaste. Desculpe mi portuñol, pero cuando hablaste del Alciato y dos emblemas, una curiosidad sobre la escuela de las representaciones, porque la que mostraste era también la tentativa de rapto de Daphne. ¿Cuáles son los motivos principales en estas representaciones de Alciato? ¿Tiene un motivo más frecuente, como por ejemplo estas escenas de rapto? Y la otra pregunta es si pudiera desarrollar un poco más la relación entre, hiciese una referencia al Fedro y cómo se dice poco, se dice mucho con pocas cosas. Esta idea del poder de la imagen o del icon, ¿no? Si, ¿cómo ves esto, esta transposición? Si hay referencias explícitas a los textos de Platón también, o si es una, yo no comprendí, disculpe, si es una inferencia más que hiciese, o si hay referencias explícitas, es porque es un tema también que me interesa. Sí, bueno, muchas gracias, pues esta relación de los emblemas los emblemata de Alciato, pues es curioso porque él reúne distintos motivos, es decir, no todo es mitológico, no todos son raptos, y los moraliza. Además, tenemos esta línea moralizante, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el rapto de Ganimedes, pues que es interpretado en una parte como, si mal no recuerdo, él lo hace un poco relacionándolo con el rapto de Elías, ¿no? En la Biblia. Es decir, estos carros de fuego que se lo llevan, ¿no? Y se une hacia la divinidad. Entonces, en realidad, pues busca de todo. O sea, esta relación, además, ni siquiera la relación entre el grabado y el epigrama no fue planeado por el mismo Alciato, sino que fue idea del editor poner estas imágenes, ¿no? Entonces, de ahí se convirtió en un éxito editorial muy importante, pero fue muy fortuito, digamos, este tipo de relación. Pero sí se encuentran varios pasajes de las Metamorfosis, de textos también de las fábulas de Esopo. Por ejemplo, está este ejemplo de este amo que quiere lavar a su esclavo negro, ¿no? Para que obviamente esto es políticamente incorrecto, pero para lavarlo, ¿no? Y dice, lo que manchado está ya no se puede limpiar, ¿no? Algo así es la moraleja en Alciato. Entonces, hay muchas referencias a textos clásicos. También Horacio aparece ahí, que Horacio fue otro de los autores compilados, como este que hizo Gabrielo Simeoni, que les proyecté, compilados en imágenes y epigramas. Entonces, no solo son los raptos, no solo es Ovidio, sino también distintos motivos de textos y autores clásicos que Alciato retoma. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sobre la utilización de Gorgias en el Fedro de Platón. Sí. Es una
explícita ou se é algo que tu estás haciendo como un paralelo, no una influencia, pero un paralelo. Sí, estoy haciendo el paralelo porque esto lo cité de Curtius en su literatura europea y Edad Media Latina, porque justamente Curtius plantea estos dos paradigmas que se desarrollan a partir de ejemplos que se dan en el mundo clásico, ¿no? De este desarrollo de dilatare y premere, ¿no? Que son estas dos realizaciones que ya se daban en el mundo clásico, pero que de alguna manera se pueden vincular. No es que ellos estén citando en el Fedro esto, porque esto se cita en el Fedro, ¿no? Que Sócrates decía que Tisias y Gorgias inventaron estas dos formas de expresión, ¿no? Y entonces, bueno, es una inferencia para entender cómo estaban desarrollando también estos poetas distintas líneas de un mismo tema, ¿no? Como lo veíamos, podía ser Dafne y Apolo, desarrollado en un epilio largo, ¿no? O podía ser seleccionar un pequeño pasaje y desarrollarlo en una octava, en un soneto, en una redondilla. Entonces, creo que al menos por lo que he estudiado e investigado, creo que Ovidio y Marcial se convierten en dos paradigmas y comienzan también como a mezclarse entre un poco la desmesura, el cantum perpetuum, ¿no? Y o deductum, y la brevedad del epigrama que permitía la agudeza. Hay que decir que la brevedad del epigrama define casi el tratado de Gracián, este tratado de agudeza y arte de ingenio. Todos casi los ejemplos que saca pues son de Marcial, y Tesauro, que es otro tratadista también sobre el ingenio, usa muchísimo la brevedad de Marcial y habla del laconismo, entre más breve mejor, ¿no? Y habla de esto que tú me estás preguntando, la relación entre la imagen también y esta palabra mínima, lo mínimo para mostrar agudeza e ingenio. Está bien. Entonces, Muchas gracias. No, gracias a ti por las preguntas. Y creo que esta cuestión de Tesauro, de Gracián, la agudeza y el ingenio, nos transfiere también para Leni. Se pudiera hablar um pouco mais, se pode falar um pouco mais, Leni, sobre o momento em que você fala do engenho, né, que você citou. Então, é claro que, né, o termo engenho, ingenium, é muito importante para o período. Tem, inclusive, um texto do Ivan Teixeira, que chama, se não me engano, A Agudeza do Engenhoso Fidalgo Manuel Botelho de Oliveira. Ou seja, ele justamente lê como o Manuel Botelho de Oliveira discute, usa essa tratadística de que a Raquel acabou de falar, né, que vem da Itália, Espanha, Portugal, e como então o Manuel Botelho de Oliveira está inserido nessas questões. Então esses termos são muito importantes para ele. Então ele usa esses termos com alguma frequência na parte prefatória da obra, e dentro da própria obra, né, são obviamente índices importantes. O que eu acho interessante é que quando ele fala das musas, né, só retomando o que eu falei na apresentação, eu tenho quase certeza que ele está usando engenho no duplo sentido de engenho de açúcar, né? Porque ele está justamente falando que as musas vêm para o Brasil porque é doce o engenho no Brasil. Então, assim, eu tenho quase certeza que aí ele faz, de alguma forma, mostrando a agudeza, né, também sob a forma, também dentro da própria, não só dizendo que tem, mas mostrando que tem, que eu acho que é uma coisa importante, né? Ele se insere na teoria, ele teoriza, ele mostra que sabe teorizar sobre o assunto, mas ele também mostra que sabe fazer, né? Então eu acho que ele faz isso, que é muito, acho que é muito especial, né? Acho que não dá para fazer essa piada em todos os lugares. Eu acho que no Brasil dá para fazer essa piada, entendeu? Enfim, deixa eu só, posso só aproveitar, Cecília, e acrescentar uma coisa só. É feio a pessoa fazer propaganda de si mesma, né? Então eu vou fazer propaganda da Raquel. A Raquel tem uma obra, ela tem um livro sobre esse tema que ela apresenta hoje, justamente sobre Ovídio e Marcial no Século de Ouro. É uma obra que, por acaso, eu tive a oportunidade de ler recentemente e queria, então, dizer que assim, acho que é uma obra importantíssima e muito legal
Então, eu estou fazendo a propaganda da Raquel, do livro dela sobre o tema, que é muito bom. Desculpa seguir. Não, isso é ótimo. E só, quando você falou, me lembrei imediatamente, né, da a sátira Engenho, do Hansen, né, que, aliás, ontem Exato. fez 80 anos de idade, está muito bem. Mas isso é interessante também, a questão de teorizar, de saber o que está fazendo e fazer bem feito também, né? Mas, perdão, Leni, se você puder só repetir o título do texto a que você se referiu, do Ivan Teixeira? Então, eu tenho quase... Deixa eu só um pouquinho aqui para não ter certeza que estou falando certo. Se não me engano, o nome do texto é O Engenhoso Fidalgo Manuel Botelho de Oliveira. É isso. É um texto que saiu na revista da USP, então está disponível online. Mas é isso, O Engenhoso Fidalgo, que justamente ele vai discutir a questão do uso do engenho e da agudeza nesse autor especificamente. É que a gente tem um texto importante também, né? O discurso engenhoso, né, sobre o Vieira também, né? Quer dizer, no geral, mas tem também referência ao Vieira, né? E mas são temas interessantes. Obrigada, então. E depois, se você só puder colocar a referência ao texto da Raquel no chat, para as pessoas, né, terem acesso. Sim, eu não sei de cabeça o nome do livro. Raquel, o nome do seu livro, porque o título é longo, eu não lembro. Tá. Raquel, se puder botar. Si puedes colocar el título de tu libro en el chat. Sí, claro. Gracias, Leni, por la propaganda. Ponte un comentario. Yo tenía una pregunta también para Leni, ahora lo pongo, mientras lo pongo te voy preguntando. Me interesó muchísimo este esquema que pusiste sobre los temas que va desarrollando Adonis y Venus, Hero y Leandro, ¿no? ¿Podría haber algún paralelismo con la Oda 3 de Garcilaso, por ejemplo, ya que están dedicados a la muerte, ¿no? Y Garcilaso en esto que las ninfas van bordando en el río, pues va pintando cuadros mitológicos, muchos de las metamorfosis, que tienen que ver con la muerte. Uno de ellos es la muerte de Adonis y Venus, Orfeo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante si había alguna mediação também de Garcilaso nesse sentido? Eu imagino que sim, porque como o Botelho de Oliveira, ele viveu 4 anos em Portugal, né? Então a gente sabe que nesse momento em que ele vive em Portugal, ele tem amplo acesso à produção espanhola, né? Então assim, bom, aqui na dedicatória ele já cita, né, alguns autores, mas dentro da própria obra a gente vê referência dele a vários autores espanhóis, né? Inclusive o Lope, né? Obviamente, Góngora, Quevedo menos, porque ele é mais próximo de Góngora e Marini, né? Mas a gente percebe que ele tem, e não só ele tem, como ele quer mostrar que conhece, né? Então, o Lope de Vega e o Garcilaso, certamente, né? Então, a gente sabe que ele teve acesso a essas obras e ele tenta mostrar a proximidade dele com essas obras. E o Garcilaso é um dos autores que ele imita no decorrer, porque dentro da obra, a maior parte do livro, claro, é de poemas em português, mas ele tem a parte em espanhol é bem grande também. Né? O italiano e latino são trechos bem menores, mas ele tem uma produção grande em espanhol. E, além dessa obra, ele tem 2 comédias em espanhol publicadas. Então, assim, ele escrevia muito em espanhol e, ao fazer isso, ele está dialogando diretamente com esses autores. E, claro, que o Garcilaso é um dos autores imitáveis, né? Não só dentro da parte lírica, mas também ele tem uma obra sacra também, né? Então a gente vê ele usando. Então eu acredito que sim. Eu não parei para olhar especificamente o tema da morte, né? Mas eu acho que é possível que ele tenha conhecimento e tenha tentado reproduzir, né? Essa obra também. Muchas gracias. Muy Obrigada. Gracias. Questões mais? Alguém do público?
Da Raquel, não. Sim, é só o título da Raquel. Raquel, sí. Sí, yo para Felipe Valencia, bueno, también me pareció muy interesante el trabajo que haces con la fábula de Apolo y Dafne. Yo trabajé brevemente a Apolo de Medina, entonces, bueno, este recorrido que haces me parece muy interesante con las transformaciones, lo burlesco. Está también que tiene que ver con Tomé Burguillos, que es este alias de Lope de Vega, ¿no? Que además son un hallazgo para mí, no los conocía. Y quería preguntarte, en ese recorrido que haces, que como nos dijiste es un extracto de tu libro, que también me parece que vale la pena conocer, lo voy a pedir, y se toma en cuenta también esta posible, bueno, lo digo posible, composición de Góngora, que es empieza un poco relacionándolo con el autor, que es como un corso que va corriendo, ¿no? Ahora no recuerdo el inicio de este poema, que es poco trabajado, pero en lo serio. Y nunca dice que sea Apolo, ni nunca dice que sea Dafne, pero hay características muy interesantes que se pueden vincular con la fábula. Es un poema entrecortado, muy sutil. No sé si este está integrado en tu corpus o hay algún otro también de Góngora que hayas tomado en cuenta. No, y te lo agradezco muchísimo y te voy a pedir el dato. Además tengo aquí todos mis góngoras, lo que estoy trabajando ahora. Para aclarar, este trabajo que leí hoy sería un capítulo en un libro colectivo sobre usos del siglo de oro en el presente. En mi monografía dedico la introducción al soneto sobre Apolo y Dafne de Garcilaso, pero luego me voy con otros mitos, con Polifemo y Galatea, con Dido y Eneas, y llego hasta Góngora. Este capítulo como que en gran medida como que me permitió volver al mito de Apolo y Dafne y ver cómo es en el 17. Pero no tengo ese soneto, la verdad. En los repertorios que he manejado, digamos que hay varios artículos que hacen como estos inventarios de poemas sobre Apolo y Dafne. Y por supuesto, ¿cómo se llama? Esta obra monumental, Cosío, ¿no? Sobre sí, las la fábulas fábula mitológica en España. Góngora no aparece, así que me encantaría que me dieras esa referencia por si aparece Góngora. Sí. De las cosas que no alcancé a tratar, voy a aprovechar para hacerles un breve resumen. De los poemas que no alcancé a tratar, los que son muy interesantes son el soneto y el madrigal de Pedro Soto de Rojas, que es un poeta contemporáneo de Quevedo, muy interesante, activo en Madrid en la década del 10, hizo un cancionero exquisito que se llama El desengaño de amor en rimas. Lo interesante de los poemas de Soto de Rojas es que condenan muy abiertamente a Apolo por su intento de violación. Dejan claro, por lo tanto, además, que todo el mundo en la época sabía que era un crimen, digamos. Lo que pasa es que a todos estos poetas no les interesaba enfatizarlo. A él sí, porque él pone a Apolo como ejemplo de lo que no se debe hacer en el amor. Luego hay una silva preciosa que también aparece en el arte de la pintura de Pacheco, de Francisco de Rioja, otro contemporáneo de Quevedo, de la década del 80, un poeta exquisito también, fue secretario del conde Duque Olivares, un poeta muy interesante. Y en esa silva, Pacheco la trae a propósito del concepto manierista del diseño interno, porque en esa silva es básicamente un pintor está intentando pintar sobre una tabla de laurel el motivo de Apolo y Dafne, y el pigmento, la tabla no absorbe el pigmento. Entonces, el pintor básicamente dice, es tu culpa, Apolo, es tu culpa, y es tu culpa por no haberlo conseguido, es decir, es tu culpa por no haber vencido el desdén de Dafne, incluso lo llama un rendido, un flojo, es decir, se mete con su masculinidad. Otro poema interesante es, por ejemplo, la fábula de Apolo y Dafne del conde de Villamediana, que sería el epilio serio más largo sobre el tema. No es su mejor poema, pero es un poema muy interesante. En él, por ejemplo, lo interesante es que el papel de Peneo, el papel de quien transforma a Dafne, de quien salva a Dafne, lo ejerce Diana. No hay como
es muy interesante cómo reasignan la responsabilidad y como que cambian la ética del mito en eso. Pero ese poema Muchas gracias a ti por la respuesta. Sí. Gracias. Felipe, ¿puedes, es solamente una curiosidad, porque hablaste del aspecto, digamos, burlesco, y a mí me recordó el caso, porque también trabajas con Sor Inés de la Cruz, el texto Amor es más laberinto, porque hace una burla es tan curioso, una burla de Fedra y también de Ariadne. ¿Puedes hacer algún comentario sobre? Pues muy interesante pregunta, gracias. No tengo fresca esa gran comedia de Sor Juana. Lo que sí es muy interesante es, desde luego, su pregunta y mi ponencia creo que enfatizan que hay como una transformación de la materia trágica, de lo que es un tema trágico que pertenece, ya les digo, con la definición temática de tragedia, que es los asuntos de trascendencia y de estado de los grandes príncipes y reyes, ¿no? De los dioses, ¿no? Dichas en un estilo sublime, a como que se transforman en materia de comedia, que es lo cotidiano y sobre todo lo que se da entre gente de clase media y clase baja en ciudades y con una lógica muy urbana a veces, ¿no? En la que priman mucho las relaciones de poder, las relaciones económicas, las transacciones, las componendas, ¿no? Digamos, los compromisos pragmáticos. Y como que en ese sentido, estos textos que les leí también son muy teatrales, ¿no? Como vieron a lo mejor, pues Raquel conoce bien la fábula de Apolo y Dafne burlesca de Soto de Medina, de Polo de Medina. ¿Cómo? O sea, Polo de Medina, me confundo. Sí, Polo de Medina. Sí. Claro, tienen un aire muy teatral, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en ese poema raro, manuscrito que les mostré, esta fábula de Apolo y Dafne de Fray Gonzalo de San Miguel, un poeta muy menor de mediados del 17, está en octosílabo, que es el gran metro, no solamente de la tradición hispánica tardemedieval, sino del teatro de Lope y de Calderón, ¿no? El romance de 8 sílabas. Y creo que en el pasaje que les leí se muestra a este Apolo, que es una especie de lindo, que es una especie de galán ridículo de comedia de Calderón o de Lope o de Sor Juana. Creo que dice algo así como que estaba ensayando, como que lo muestra ensayando, ¿no? Dice, iba formando conceptos, hablando de mano y codo, ensayándose farsante con vaivenes y con corvos. Eso de farsante es actor de teatro, ¿no? Hay un énfasis muy fuerte aquí en lo teatral, es como una teatralización. Entonces, creo que tiene usted razón, hay como una tendencia generalizada en todo el siglo a convertir todo esto en materia de comedia, en un sentido temático y también en un sentido genérico, ¿no? De teatro. Sí, porque en el caso de Inés de la Cruz es muy curioso, principalmente cuando se piensa que es un género también, y es muy ingeniosa en hacer esto, ¿no? Y solamente una pequeña curiosidad cuando hablaste de la interpretación de si colocar un M, ¿es esto? En uno de los poemas, si yo entendí bien, ¿qué cosa significaba el M? Hacer la M, sí. Es muy interesante, sí, porque dice... ¿Puede ser una marca como se marcan los caballos? Puede ser, porque dice, salió la bizarra ninfa tan bella que le dio a Apolo tentación de ser su dueño y hacerle la M en todo, es decir, como que quiere marcarla con la M, que es como un branding, ¿no? Sí, es una lectura, la verdad es que es una lectura posible. Es muy común la comparación de una mujer con una, ¿cómo se dice? Una egua. Yegua. Egua. La idea de domar, ¿no? Este es un topos común. Pero también yo pensaba si, tal vez esto sea una tontería, pero el hábito de los amantes también de marcar en un árbol su amor con corazón, esta marca que se hace en el árbol. Yo pensaba,
porque para Apolo, Daphne será su árvore, ¿no? Sí. Entonces, yo solamente pensé en eso, pero tal vez sea una tontería, pero este tipo de marca también que los amantes, no sé cuándo se empezó esto de los amantes hacer una marca de... Bueno, es un motivo muy frecuente en toda la narrativa pastoril, ¿no? Y la poesía pastoril del siglo XVI, en las églogas de Garcilaso y sobre todo pues en los libros de pastores, en la Diana de Montemayor, la Diana enamorada de Filipolo. Así que sí, es una lectura, se la agradezco porque es una lectura muy interesante también. Como dije antes, esto de hacerle la M en todo no está anotado en la única edición que hay de este poema y por eso busqué en Covarrubias y la explicación que me salió fue esta que el profesor García Reidi concretó, pero le agradezco mucho su sugerencia porque sí, tiene mucho que ver con un branding, ¿no? Como con un marcar, hacer una M, además porque tiene esta sensación, la bizarra ninfa, es decir, Dafne como indomable, tan bella, esta poco hipérbole, ¿no? Que le dio a Apolo tentación de ser su dueño, ¿sí? La M como la marca del dueño. Qué interesante. Pero esta marca puede ser también del poeta haciendo un texto, es porque es la idea de un tipos, ¿no? Sí, de la imprensa, ¿no? No físicamente, pero hacer y ser dueño de un nuevo poema que es una emulación, pero tiene su marca, ¿no? Exacto, en todo ¿no? este proceso de... Y digamos que esa lectura encaja con esta tendencia muy fuerte en toda la poesía, bueno, desde el final del 16 y del 17, que es la de que cada poeta desarrolla un estilo muy característico, Ajá, ¿no? Un sí. stilus, un fragos, ¿no? Un sello Sí, de sí, marca. Es decir, la idea de que uno tenía que ser capaz de leer un poema de Lope y saber que era de Lope, leer un poema de Quevedo y saber que era de Quevedo, ¿no? Los poetas querían dejar claro cuál era su estilo y querían que no pudieran, que fueran inconfundibles, digamos. Sí, sí, tiene toda la razón, sí. Gracias, muchas gracias. Não, graças a Deus. Não sei se alguma questão temos ainda. Bom, 1 minuto, talvez, já são 8h15. Bom, acho que não tem mais questões, então agradeço muitíssimo a presença. Muitas graças por tua presença. Espero que puedan, espérides y también usted individualmente puedan en el futuro venir al Brasil, compartir más tus trabajos. E obrigada também, Leni, muito obrigada pela presença. E agradeço a todos que ainda estão aqui. E faremos agora um intervalo de 15 minutos para a última sessão. E essa última sessão ela será mais breve, porque, infelizmente, o professor Cezila, ele não poderá participar, houve o falecimento, a mãe dele faleceu, então ele pediu desculpas, não é o caso nem de pedir desculpas, mas, enfim, então a sessão seguinte será um pouco mais breve, né, porque teremos 2 palestrantes. Mas em 15 minutos, então, nos reunimos novamente para a última sessão da noite. Muito obrigada a todas e todas e até a próxima sessão ou um outro próximo encontro, aqueles que não puderem ficar. Boa noite. Boa noite.